Explico, mas sinto que a maioria não aprende. É isto, Arnaldo. É isto, Arnaldo. Exatamente o que acontece. Por exemplo, o teu empregado, ele vem tirar uma dúvida com você. O que é que você faz? Ele não sabe como tomar uma decisão, tomar uma ação. Eu quero saber exatamente o que é que você faz. Olá, Elisângela falou, eu explico tudo o que sei. Eu pergunto para ele o que ele faria, eu explico tudo, pergunto se ele já tentou fazer. Vamos classificar quais são as piores respostas, gente? Vou classificar aí quais são as piores respostas, né? Quando o teu empregado vem tirar uma dúvida com você, qual é o pior que você pode fazer? É ir lá e fazer. Esse é o top. É o top do pior, ok? Porque quando você faz, qual é a mensagem que você está enviando para ele? De que ele não tem capacidade de fazer. Quando o teu filho vem te pedir para fazer uma coisa, te perguntar uma coisa, e você pega da mão do teu filho e faz, qual é a mensagem que você está passando? Que ele não consegue, que ele não tem capacidade. E aí você está desenvolvendo anões. Aí você está sendo a Branca de Neve, que já arrumava a cama dos anões, já fazia a sopinha dos anões, já deixava tudo pronto para os anões. Então toma bastante cuidado com isso. Quando você faz, você está enviando a mensagem de que ele não tem capacidade. Número 1, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui mais. Agora, o segundo pior é quando você explica. Quando você explica, detalha para ele todos os pormenores, tem várias consequências ruins com isso. Várias consequências. Vamos saber quais são? Primeira consequência ruim quando você fica explicando. Quem está cuidando da sua agenda é o teu empregado, não você. Ou seja, já aconteceu de você começar teu dia e ter um monte de coisas para fazer e quando chegou no final do dia, você não fez nenhuma das coisas que você ia fazer? E você passou o tempo todo resolvendo perrengue. Explicava para um, explicava para outro e nada de acontecer. Esse é o primeiro. Segundo ponto, né? Então ele está mandando na tua agenda, ele para a tua agenda e paralisa tudo aquilo que você se programou para fazer. Segundo ponto, é possível que este profissional saiba fazer melhor que você, entende? Aí você já perdeu a explicação dele ou o ponto de vista dele, porque quem está lá no front, lá no operacional, é ele. E ele pode ter uma percepção diferente da sua, porque ele pode ter fuçado uma solução e tudo mais, né? Então, ele pode ter uma percepção diferente da tua. Então, ele está mandando na tua agenda e aí você está explicando como é que faz. Quando o teu empregado vem te fazer uma pergunta e você explica, ele fica mandando na tua agenda, porque assim que ele quiser te interromper ou enrolar um pouquinho o serviço dele, ele pode vir te fazer uma pergunta. Se você não responde, você corre o risco que ele faça errado e você não vai ficar nem sequer sabendo que ele fez errado ou somente quando a reclamação do cliente chegar. Se por um acaso acontecer isso que você disse, que você já está cansado de explicar, então quando ele entra para fazer a pergunta, você faz assim, é suficiente para ele já ficar tentado a não te perguntar mais, porque ele vai perceber que você já está cansado de explicar, o que não significa que ele saiba fazer, entenda bem. E se você vai e faz por ele, esse é o top do que tem de pior para ser feito, ok? Então, entre as sugestões que vocês me deram, a sugestão de perguntar para ele como você faria, você pode também ofendê-lo, porque simplesmente ele vai dizer, se eu soubesse, não tinha vindo perguntar. E aí você já começou uma confusão, né? Entende? Vocês precisam, se vocês quiserem ter resultados, esquecer de ter razão. Eu entendo, você tem razão, você já explicou nem sei quantas vezes para a pessoa, você já está cansado de explicar, você tem razão. Mas o que você quer? Ter razão ou ter resultados?
ter razão ou liderar. Se você quiser liderar, você vai ter resultados, mas se você quiser ter razão, não. E se você começa a entrar nesse jogo, já expliquei não sei quantas vezes e tudo mais, você vai ter que explicar mais e mais e a pessoa ainda vai ficar com aquela má vontade de você que não quis explicar para ele. Entende? Faz sentido isso, pessoal? Então, qual é a alternativa? Eu vou te explicar, mas primeiro eu gostaria que você fizesse um exercício comigo. Todo mundo cruza as mãos. Fácil, simples, ó. Cruza as mãos, ok? E se você não cruzou, por que será que você não cruzou? Será que você é um pouco rebelde? São Tomé? Eu vou ficar assistindo? Eu quero ver para crer? Então eu te digo, se você quiser ter uma experiência incrível sobre liderança, cruze as mãos. Por quê? Você só vai saber se a piscina está gelada ou não se você mergulhar. Mergulha, cruze as mãos e observe. Algumas pessoas que estão aqui na live colocaram o dedo direito por cima. Outras colocaram o dedo esquerdo por cima. Observa qual dedo você colocou, mas não solte as mãos. Não solte as mãos. E se você escrever no chat, eu vou saber que você não está com as mãos cruzadas. Só tem uma forma de fazer isso aqui direito. Só uma forma. As outras estão todas erradas. A forma correta é com o dedo esquerdo. Sabe por quê? Porque eu, Carmen, coloco o dedo esquerdo e eu tenho 30 mil seguidores. Hoje eu passei a ter 30 mil seguidores. Então, se eu, Carmen, com 30 mil seguidores, coloco o dedo esquerdo, eu estou certa e você está errado. É mais ou menos isso que acontece quando você explica. E aí você fala para a pessoa, abra as mãos, coloque os dedos, coloca primeiro esse dedo, depois esse, depois venha para cá e vai ficar com o dedo esquerdo. Porque eu coloco o dedo esquerdo e você tem que fazer igual a mim. Esse é aquele momento que quem coloca o dedo direito tá dentro de si assim, como assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o contrário? Quem tava com o direito foi o esquerdo? Não parece que falta um dedo? Que esquisito, gente! Fala sério! Falta um dedo, não falta? Pois é. Metade da população põe o dedo direito e a outra metade põe o esquerdo. Só que quando você explica da forma que as coisas têm que ser feitas, adivinha o que acontece? Você está explicando que tem que ser com o esquerdo e às vezes a pessoa usa o direito e ela usou o direito a vida toda e de repente você diz que o jeito que ela faz está errado e isso é muito ruim. Esse é o princípio da liderança. Não necessariamente as pessoas vão fazer as coisas iguais a gente, mas não necessariamente as coisas estão erradas. Somente porque eu não faço igual a fulano ou a beltrano. E é por isso que quando você explica, você está anulando todo o conhecimento da pessoa. Primeiro passo, você tem que gerar empatia com aquela pessoa. E você dizer, sim, eu te entendo que neste momento você tem essa dúvida. Eu te entendo. Por que eu tenho que entender a pessoa e ser receptiva? Porque senão ela vai colocar tudo embaixo do tapete. E o que é que você quer? Alguém que faça errado, coloque tudo embaixo do tapete? Ou alguém em quem você de fato pode confiar? Então, neste momento, não é hora de você ter razão. Isso acontece com a tua equipe, com teu filho, com a tua filha, né? Porque se você começa a dizer que aquilo não deveria estar sendo falado para você, porque você já está cansado de repetir aquilo, a pessoa vai continuar fazendo, mas vai fazer escondido, entende? Então, quando você gera simpatia, a pessoa fica mais segura. Você gera segurança na pessoa e ela passa a ter a certeza de que ela deveria ter vindo te perguntar. Mas você não quer que ela fique te perguntando, ok?
Então você vai buscar o conhecimento dela. E todo mundo tem conhecimento. Tudo aquilo que a tua equipe vem te perguntar, ela já sabe como fazer. Mas ou ela quer exibir que ela sabe, né? Ou ela quer realmente ficar enrolando e buscar o teu tempo. Mas ela já sabe como fazer. Acredite em mim. Eu tô há 30 anos lidando com equipes. Então você gerou empatia. Daí você fala, eu te entendo, realmente, né? Esse é um ponto que nem todo mundo consegue desenvolver bem, mas eu tenho visto que você tem tido excelentes resultados. Aí você já elogia nessa empatia. Aí você pergunta, e o que você sabe sobre essa questão? O que você sabe sobre isso? Então, eu vim perguntar como é que faz para colocar água no copo. Ok, e o que você sabe sobre isso, né? Então, sobre aquilo que a pessoa está te perguntando, quais são os pontos que você já resolveu? Ou quais são os pontos que você já sabe? Até onde você já foi com isso? E aí a pessoa vai te contar, e quando ela te conta, ela fica toda feliz, que ela está ali te contando aquilo que ela já fez. Ok, e o que falta? Então, ela vai te contar o que ela já caminhou e ela vai te contar o que falta. Aí, ela vai te dizer. E aí, você traz. Como é que você faria? Ah, eu ia para a direita. E qual é a consequência de ir para a direita? Mesmo que ir para a direita esteja errado. Se você fala, tá errado, matou. Qual é a consequência? O que acontece se você for para a direita? Ah, se eu for para a direita, é verdade, lá não tá podendo passar, tá proibido, tal. Isso. Então qual é o outro caminho? Ah, eu tenho que ir para a esquerda. E qual é a consequência de ir para a esquerda? A ideia é que ele raciocine. Porque quando você fala, ele está pensando na esposa dele, ele está pensando no que ele tem que comprar no supermercado, ele está pensando o que ele vai fazer no final de semana, ele está pensando que o time dele ganhou, que o time dele perdeu. Ele está em outro lugar. E você está falando. O que você precisa é extrair as consequências. E calma que eu não cheguei na parte mais importante ainda. Me segura. Aí ele vai estar falando contigo qual é a forma correta, qual a forma errada, e ele vai estar te trocando as ideias contigo, e você, mesmo que saiba a resposta, vai seguir questionando. Mas não é questionar para mostrar que você sabe ou que você é o bambambam, não é isso. É questionar porque o teu papel é desenvolver os teus colaboradores. Seja um gerente, seja um líder, seja quem for. Esse é o teu papel, desenvolver as pessoas. Então, você vai questionar para que ele tome consciência daquilo que você está falando. Então, se ele fala, ele vai escutar. Se você fala, ele não vai escutar. Então, você vai fazendo as perguntas. E quando termina, você pode até estar ali conversando com ele. Então, vamos montar um fluxograma de como é que isso funciona. Então, a gente começaria aqui, certo? E depois, para onde que a gente vai? Aqui, e aqui, aqui. Ok, então vamos fazer o seguinte, essa sua dúvida é muito boa e essa sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas ou de futuras pessoas que a gente venha contratar. Pode montar um processo sobre isso? Como é que a gente faz? Isso aqui que a gente discutiu agora? E ele vai montar um processo. E esse processo depois se torna realmente um processo para ser divulgado, inclusive numa reunião, num briefing e tudo mais. Mas principalmente para que ele aprenda a raciocinar sobre aquilo. E cada vez mais as pessoas vêm e saem com aquilo que eles já trouxeram, entende? O pulo do gato é o momento em que eles fazem o processo. É o momento em que eles escrevem de que forma que eles vão solucionar aquilo, porque outras pessoas vão poder vir a ter dúvida. E quando você faz isso e traz esse problema para a reunião, e você está lá fazendo a reunião com a tua equipe, e você fala, pessoal, essa semana nós tivemos um problema, fulano, conta pra gente como é que nós resolvemos. Entende? Ele vai ficar todo empoderado e ele vai repetir de novo aquilo que ele já falou, que ele já escreveu, que ele já fez o processo. Sabe quais são as chances dele voltar a te perguntar sobre isso? Zero. Zero. Entende? E ao contrário, ele vai passar a ser um agente multiplicador daquele conhecimento. Então, quando você fala para mim, tô cansado de explicar a mesma coisa, tá explicando errado. Porque você tá falando, e a mente da pessoa foi embora.
Dessa forma, você forma líderes, você forma sucessores da tua empresa, para que quando você saia, quando você viaje, as pessoas tenham um processo de como resolver problemas. E como é que a gente resolve problemas? Investigando até o fundo cada uma das consequências das ações a serem tomadas. A ideia não é ter um gerentão, porque um gerentão não dá conta. A ideia é que você tenha supervisores em cada uma das áreas. E quando esses supervisores têm um problema, eles vão se reunir. Eles vão fazer uma reunião e eles vão extrair as consequências daquele problema. Entende? E muito provavelmente você está viajando, você vai ser avisado por e-mail, por WhatsApp, de qual foi a solução que eles tomaram. Mas você tem uma chance muito maior de que as coisas deem certo, porque vários supervisores chegaram a essa conclusão junto.